Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando prosseguimento à cadeira Tópicos Especiais em Planejamento Urbano e a Constituição da Arquitetura da Cidade, hoje, nessa segunda aula dos nossos percursos urbanos, nós veremos ou nós transitaremos pela Avenida Borges de Medeiros. Essa avenida, a Avenida Borges de Medeiros, corresponde, dentro da estrutura da disciplina, ao segundo período de planejamento urbano da cidade de Porto Alegre. Não sei se vocês vão se recordar das aulas teóricas, mas neste momento ainda, a cidade não tem um plano diretor. Os planos são urbanísticos, né? Estão muito focados na questão do desenho urbano. Mas essa relação entre planejamento urbano e mercado, no caso, mercado imobiliário, é algo que a gente verifica, né, de forma muito intensa nesse período em função do processo de verticalização de uma determinada área da cidade que corresponde a Borges de Medeiros, né, por isso nós escolhemos essa avenida, e o seu entorno. Bom, então contextualizando um pouquinho, nós estamos aqui no município de Porto Alegre. Hoje, excepcionalmente, nós estamos usando uma ferramenta que chama Google Maps, né? Não estamos usando hoje o Google Earth, uma questão técnica, probleminha técnico, mas não tem problema, né? A lógica é basicamente a mesma. Nós estamos aqui online, utilizando essa ferramenta que nos possibilita essa exploração do espaço urbano também, né? Então, contextualizando o município de Porto Alegre, aqui nós temos o centro histórico. No nosso último encontro, nós desenvolvemos um percurso através da Rua dos Andradas, né? Que é essa via aqui. Então, o sentido era oeste-leste, né? Hoje nós vamos desenvolver um percurso pela Avenida Borges de Medeiros, que está marcada aqui, como vocês podem ver no mapa, no sentido norte-sul. E ao desenvolvermos esse percurso, estaremos destacando 5 pontos ou 5 paradas chaves que são muito representativas para a história do planejamento urbano e para a constituição do que a gente está chamando de arquitetura da cidade também. Quais são esses pontos? Então, nós iniciaremos a nossa caminhada de hoje a partir do mercado público, né, e seu entorno. É um espaço emblemático não só do ponto de vista da sua forma, da sua generosidade enquanto amplitude espacial, né, um espaço público de grande qualidade e muito amplo, como ele também tem uma importância simbólica e política também. Então, da mesma forma como nós falamos da esquina democrática, né, cruzamento da Rua dos Andrades com a Borges, no nosso último encontro, enquanto um lugar de manifestação política, né, a gente pode fazer essa associação com o Largo Glênio Pérez, né, que se localiza ao lado do mercado público, pois este espaço também tem uma característica importante quando a gente fala sobre as manifestações sociais, manifestações políticas. Então esse é o nosso ponto de início, né, do nosso trajeto de hoje. A segunda parada vai se dar exatamente entre a esquina democrática, que nós já abordamos no nosso último encontro, e a esquina com a Salgado Filho, né, que é uma via paralela, né, à Rua dos Andradas. Então, esse trechinho nós vamos dar uma paradinha, justamente para destacar algumas questões que dizem respeito à estrutura fundiária, que vai mudar significativamente quando a gente faz esse comparativo entre a Borges com a Rua dos Andradas, que foi o nosso percurso da última aula, né? O terceiro ponto de parada é, na minha opinião, um dos lugares mais bonitos, urbanisticamente falando, de Porto Alegre, que é o viaduto Otávio Rocha, né, que é quando a Borges ela cruza a Duque de Caxias e se configura, então, um equipamento viário de grande importância, né, sobretudo naquele momento histórico, estamos falando aqui da primeira metade do século XX ainda, né? Então é uma conexão viária importante que se dá a partir de uma estrutura na forma de um viaduto, né, o viaduto Otávio Rocha. O quarto ponto de parada é a esquina com a Demétrio Ribeiro, e aqui a gente destaca alguns elementos importantes do ponto de vista culturais, né, como o Cine Capitólio e uma praça significativa, né, para essa área da cidade, em função de uma série de usos que acontecem
no seu entorno. E a última parada, não menos importante, que encerra o nosso percurso da aula de hoje, vai se dar junto da Ponte de Pedra. E aqui eu gostaria de destacar um elemento importante, já nos aproximando, né, da nossa área de estudo. Percebam, antes de chegarmos à Ponte de Pedra, né, que está localizada aqui, nós vamos percorrer uma área que é densamente construída. Né? E de repente a gente chega num espaço que é amplo, tão amplo quanto o Largo Glênio Pérez. Mas percebam que essa amplitude vai ser muito diferente, porque nós estamos falando aqui de um outro momento do planejamento da cidade de Porto Alegre, que está muito associado a uma vertente modernista. Nós vamos destacar isso ao final do nosso percurso de uma forma mais clara e evidente. Então, vamos nos dirigindo agora para o início da nossa caminhada de hoje, lá para o mercado público de Porto Alegre. Então, assim como o Google Earth, a gente tem a ferramentazinha do Street View aqui no Maps. A gente seleciona essa ferramenta e arrasta o bonequinho para o início do nosso trajeto da aula de hoje. Então, nós vamos largar o nosso bonequinho aqui no princípio da Borges e vamos esperar a internet carregar para darmos início à nossa página, né, sobre essa relação entre estrutura fundiária, via e edificações, que é a nossa metodologia de análise, né, que é a metodologia de análise utilizada pelo Philippe Anéret, arquiteto urbanista francês. Bom, aqui no Largo Glênio Pérez, a gente pode observar um contexto urbano muito interessante. A gente tem o mercado público, a prefeitura. São estruturas volumétricas de um momento do tempo, né, de um momento da história da cidade de Porto Alegre. Quando a gente dá um giro de 180 graus, nós vamos nos deparar com um princípio, né, no que diz respeito às edificações mais significativas da Borges, né, um princípio da nossa trajetória de hoje. Né? E vocês vão observar a grande diferença morfológica, a diferença na forma das edificações, quando nós fizermos esse giro. Então, me acompanhe. Ó, perceberam a diferença? É. Ou seja, a Borges de Medeiros é uma avenida profundamente verticalizada. A gente está falando de edifícios em altura, né, em arranha-céus, certo? Então, quando a gente fala do segundo período do planejamento urbano da cidade, e a gente pode fazer aqui uma associação com a questão do mercado imobiliário, que sempre está inovando dentro de uma lógica capitalista de produção de espaço, né? A gente está falando de um espaço vertical. Então, o edifício verticalizado é a grande inovação desse período, e a ele está associado a uma estrutura viária muito particular, que é a estrutura viária da Borges de Medeiros. Nós vamos falar um pouquinho de como é que se constitui essa estrutura quando nós chegarmos naquele trecho entre a esquina democrática e, e a esquina com a Salgado Filho, né, que é a próxima via. Né? Então, logo nesse princípio, né, do nosso percurso, no princípio do nosso percurso, nós vamos visualizar aqui o edifício Gaspari, que ele é baixo, né? Se nós formos comparar com o edifício do outro lado da rua e com os subsequentes. E um dado interessante, que nós vamos ver com uma clareza ainda maior quando nós chegarmos na nossa segunda parada, é a importância da estrutura fundiária ou das transformações da estrutura fundiária desse espaço do centro histórico da cidade de Porto Alegre para a constituição dessas volumetrias. Então, vamos dar início à nossa caminhada de hoje, seguindo pela Borges de Medeiros, nosso segundo trajeto da disciplina. Bom, logo aqui no início a gente já pode fazer uma referência interessante à questão dos lotes. Perceba, a estrutura fundiária ou a forma como os lotes estão dispostos na Avenida Borges de Medeiros vai ser significativamente diferente da forma como os lotes estão dispostos na Rua dos Andratas.
como é que era a estrutura fundiária predominante na Rua dos Andradas? Lotes estreitos e profundos, certo? Vocês se recordam da última aula, né? Quando a gente observa esse edifício aqui da esquina, ó, que tem o Banco Santander no seu térreo, então aqui a gente já está falando de um edifício que tem uso comercial, né, ou tipologias edificadas que têm um uso comercial no térreo e de escritórios nos outros andares. Né? O que a gente observa aqui é que a maior interface, tendo em vista que é um edifício que vai de esquina a esquina, a maior interface do lote é justamente aquela que dá para a Avenida Borges de Medeiros. Então, é o contrário da relação dos lotes da Rua dos Andradas. Na Rua dos Andradas, como é que se dá essa relação? A menor face do lote, que é atestada, que dá para a rua, né? Enquanto a sua profundidade é a maior dimensão, já que é um lote profundo. Aqui a profundidade vai ser exatamente a menor dimensão do lote, né? Enquanto a testada vai ser a maior dimensão. Isso vai gerar um outro espaço urbano, uma outra paisagem completamente diferente daquela que a gente visualiza na Rua dos Andrades, ou daquela que a gente visualizou no percurso da última aula. Né? Isso está associado, pessoal, à história particular da estrutura fundiária dessa via específica e também da Salgado Filho, quando nós vamos entrar nesse aspecto. Nós vamos entrar nesse aspecto logo a seguir. Mas, enquanto isso, é importante destacar que essas particularidades, do ponto de vista do edifício arquitetônico, acabam configurando e dando cara para o espaço urbano e para as diferentes formas de apropriação que se dão nesse espaço urbano. Né? Então, aqui a gente observa duas tipologias bem particulares. Né? Se num lado esquerdo da via a gente tem esse grande edifício, né, de escritórios, né, com um térreo comercial, sob pilotis, então aqui a gente reconhece uma arcada, né, que é interessante do ponto de vista morfológico e protege os pedestres das intempéries, enfim. Do outro lado da rua, do outro lado da Borges, na calçada direita, né, à direita, a gente vai observar edificações um pouco mais baixas, mas que também ocupam um bom trecho da via, tendo em vista que o comportamento do lote se assemelha ao comportamento do lote do lado esquerdo da via, né? Então, a maior dimensão é justamente a testada do lote e a menor dimensão é a sua profundidade. O que a gente observa aqui também é um térreo comercial, só que aqui a gente vai ter uma mistura, né, de algumas áreas, de alguns trechos das edificações de escritórios e alguma coisa de moradia também. Né? Mais adiante nós vamos mostrar isso de uma forma mais evidente. Certo? Aqui nós não temos as arcadas, mas percebam, há uma continuidade se nós formos pegar como referência as marquises. Tanto esse edifício aqui, ó, da esquina, como esse próximo aqui, que é de um tempo um pouco mais passado, né? Foi produzido no momento anterior a esse edifício. As duas edificações mantêm na sua fachada marquises. É o que, de certa forma, mantém uma continuidade da fachada que dá para o espaço público, né, que dá para esse espaço urbano. Então, se num lado nós temos essa arcada aqui, né, essa estrutura sob pilotis, aqui nós temos a marquise protegendo o pedestre. Do ponto de vista da apropriação, o que a gente pode falar sobre esse espaço? Né? Então, a gente vai ter tanto a presença do pedestre como do carro. E percebam, isso pode ser algo muito conflitante. Ao contrário da Rua dos Andradas, onde a gente percorreu vários trechos em que o pedestre ele era ele predominava em relação ao carro, né? Então tinha vários espaços também dos Andradas em que era de uso exclusivamente do pedestre. O carro não transitava, não costumava transitar, né, por aquelas áreas. Aqui a gente pode observar um contato entre pedestres e automóveis. Isso pode ser muito conflitante. Essa dinâmica, ela também é resultante
desse momento do planejamento, né, que é o segundo período que está associado ao plano do Gladoche, né, urbanista francês. Então, pode ser um espaço muito conflitante quando a gente fala nessa associação entre pedestre e veículos, mas há espaço para os dois, né, tanto para os pedestres como para os veículos. O que vai diferenciar, quando a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com alguns trechos da Rua dos Andradas, onde a gente visualiza também esse compartilhamento, é que aqui o carro começa, né, a ter uma importância mais significativa. Isso está dentro do discurso de planejamento também, uma fase em que a gente está falando dos alargamentos viários. O que isso significa? Quer dizer que eu estou dando uma importância maior para o automóvel. Eu estou alargando a via para que eu tenha mais faixas de rolamento, que eu tenha mais área para que o carro possa percorrer. Então a gente verifica isso na Borges Medeiros, a gente verifica isso na Salgado Filho, a gente verifica isso em várias avenidas que surgiram, que foram alargadas ou abertas nesse momento da história do planejamento urbano de Porto Alegre, né? Que ainda está dentro da primeira metade do século XX. Dando continuidade ao nosso percurso, nós vamos chegar na esquina democrática, que já foi abordada na última aula, nosso último percurso. E aqui, né, nós vamos destacar um elemento muito significativo. Então aqui nós temos aquela edificação onde a gente reconhece, né, algumas áreas residenciais. Então são edificações em que o uso misto ele está presente, como nós vimos no nosso último encontro, né? O Sulacap é um exemplo característico disso, esse edifício aqui na esquina da Rua da Praia com a Borges Medeiros. Mas não só ele, né? Outras edificações nesse entorno apresentam esse tipo de comportamento. O que nós vamos fazer agora é retornar para a vista superior para que nós possamos observar um pouquinho, né, a questão da estrutura fundiária desse espaço em específico, né? E uma vez analisada essa estrutura fundiária, nós retornaremos, né, para o percurso do pedestre, lá na esquina com a Salgado Filho. Então, nós clicamos na setinha para sairmos do Street View, a vista da rua, né? Vamos esperar um pouquinho a internet carregar. Vamos esperar carregar. Bom, então aqui nós vamos nos aproximando do centro histórico para a área que nos interessa. Então, aqui nós temos o mercado público, identificado nessa imagem aérea, né? E nós vamos nos aproximar agora exatamente da esquina com a Avenida Salgado Filho. Essa esquina, pessoal, ela é muito significativa do ponto de vista da história do planejamento da cidade de Porto Alegre, certo? Que é essa daqui. O que a gente observa de interessante nessa esquina configurada
pela Salgado Filho e a Borges de Medeiros, né? Depois a Salgado Filho ela se transforma em General Andrades Neves, mudando consideravelmente a sua morfologia, né? A Borges de Medeiros e a Avenida Salgado Filho foram avenidas que foram alargadas. Então, num passado distante, que é anterior à história do planejamento da cidade de Porto Alegre, né, essas vias eram pequenas ruas do centro histórico. Elas foram alargadas para possibilitar o maior fluxo de automóveis, né? Então a Salgado Filho é uma conexão do centro com a zona leste, importante, enquanto a Borges de Medeiros é uma conexão do centro com a zona sul, certo? O que a gente observa quando essas duas avenidas são alargadas? Há uma reformulação da estrutura fundiária dos lotes, né? E isso vai dar origem a uma paisagem muito característica dessas duas avenidas. Então, as duas avenidas vão apresentar esses lotes, em que a testada, né, a interface do lote que dá para a rua, é justamente a maior dimensão do lote, ao contrário dos lotes da Rua dos Andrades, como nós havíamos comentado. Então, aqui a profundidade dos lotes, a gente pode observar aqui na Salgado Filho, quando a gente olha para essas edificações aqui dessa quadra, a maior dimensão do lote é justamente aquela que dá para a via, né? Enquanto a menor dimensão é aquela que corresponde à profundidade do lote. Isso vai gerar um espaço urbano muito particular, tanto na Salgado Filho quanto na Borges de Medeiros. Se vocês percorrerem o centro histórico, né, é, depois da pandemia, é claro, né, vocês vão verificar essas morfologias, essas formas distintas, né? Então, pelo percurso da aula de hoje, a gente já consegue verificar isso. Se nós compararmos com o percurso desenvolvido na Rua dos Andradas, no nosso último encontro, né? Então, aqui nessa esquina, a gente verifica essas características. O próprio Sulacap, ele é oriundo dessa reestruturação fundiária, digamos assim, né? Porque antes desse momento, antes do alargamento da Borges, não existia esse lote, não existia essa forma de organização fundiária. Isso é posterior à abertura da via. Então percebam essa relação entre estrutura fundiária, sistema viário que é alargado nesse ponto, né? Essa estrutura que é transformada em função dessa via que é alargada, e a edificação que surge no lugar, ela vai dar origem a uma paisagem particular, né? E essa paisagem vai ter uma apropriação por parte das pessoas muito particular também, né? Então é um espaço dinâmico, profundamente funcional, porque há a combinação de vários usos, da mesma forma como a gente observa na Rua dos Andrades, só que essa apropriação, essa ocupação do espaço vai se dar de forma diferente, porque a morfologia do espaço é diferente. É mais uma vez aquela relação entre forma e função, né? São duas coisas que nós, arquitetos e urbanistas, sempre devemos pensar de forma associada. Então, nós vamos nos aproximando aqui do nosso terceiro ponto de parada, que é justamente o viaduto Otávio Rocha. Então, vamos selecionar mais uma vez o íconezinho do Street View e vamos posicioná-lo nesse ponto aqui que corresponde ainda a Salgado Filho com a Borges. Esperar o Street View carregar para que nós possamos largar o bonequinho. Vamos aguardar um pouquinho para que a imagem, para que a vista do observador carregue. Pronto. Então, vocês conseguem perceber, a imagem não está pronta ainda. Vamos aguardar mais um pouquinho para que ela possa carregar em definitivo. Aqui fica muito claro aquela distinção que eu havia comentado, que é uma das grandes diferenças entre
a Rua dos Andradas para a Borges de Medeiros. Percebam que aqui a gente observa também uma predominância dos pedestres nas calçadas, né? Porque há vários pontos de ônibus e lotação, sobretudo, nessa parte da cidade de Porto Alegre. Agora, o espaço destinado para o pedestre, ele é consideravelmente em área menor, se nós formos fazer uma comparação com a Rua dos Andradas, né? Ou seja, proporcionalmente, o espaço do carro, dos ônibus, né, ele é maior, bem maior, de apropriação do espaço urbano. Então, a forma como se constitui o espaço urbano acaba influenciando, acaba sendo definidora da maneira como esse espaço é apropriado, né, da maneira como esse espaço funciona na prática, né? Então, a gente pode ir girando aqui para dar continuidade à nossa caminhada. Mas o interessante da Borges é que ela mantém, né, por um bom, por um bom trecho, essa relação do edifício vertical. Então aqui a gente pode destacar aquela questão do U, né, aquela questão da morfologia urbana que nós destacamos no nosso encontro anterior. O U da Rua dos Andradas vai ser diferente do U da Borges. O U da Borges ele é mais largo, né, justamente porque o espaço do carro aqui, nesse trecho em específico, é mais generoso, né, em comparação com o espaço destinado ao carro na Rua dos Andrades. Então, continuando na nossa trajetória de hoje, nós vamos seguindo até chegar no nosso terceiro ponto de parada, que é o... Vamos seguindo. Vamos nos aproximando do viaduto Otávio Rocha. Bom, o que a gente verifica nesse trecho da Borges que é muito significativo? Então aqui a gente já observa o uso residencial, né, como algo presente na paisagem, e os térreos marcados pelo uso comercial. Então, essa é uma distinção que nós podemos fazer em comparação com o trecho anterior, onde a gente verificava um térreo comercial e uma predominância de serviços nos outros andares. Aqui não. Aqui a gente já pode observar andares que apresentam uma característica residencial, né? Ao contrário do trecho anterior, que apresentava um predomínio de serviços, né, nos outros andares. Então, continuando a nossa trajetória da aula de hoje, nós vamos nos aproximando, finalmente, do viaduto Otávio Rocha. Percebam já no plano do fundo, né, plano de fundo do viaduto. E as edificações, né, que configuram esse espaço urbano. Mais uma vez, aqui já é um outro trecho, onde a gente vai verificar escritórios, serviços nos andares acima do térreo, né? Mas usos comerciais, alguns usos institucionais também destinados ao térreo dessas edificações. Aqui, pessoal, a gente vai verificar uma obra viária, né, que vai apresentar um impacto urbanístico, estético também muito significativo, né? A gente está falando do viaduto Otávio Rocha, que apresenta essas grandes arcadas e esse sistema de circulação do pedestre, né? Então o pedestre ele vai subindo gradualmente, né, até chegar no nível mais alto do viaduto, que corresponde à Avenida Duque, à Rua Duque de Caxias, certo? Então, esse comportamento morfológico de uma estrutura viária vai impactar tremendamente na paisagem, né? Gerando essa estrutura
muito particular de Porto Alegre. É algo único que a gente tem na cidade e é uma pena que tem que, que, que é um espaço mal preservado, né? Inclusive tem até a problemática dos moradores de rua que se apropriam desses espaços em função das arcadas, enfim, né? Mas no momento, no período passado, quando esse espaço, mais uma vez, ele era o ponto de encontro da burguesia, né? Essa área aqui era muito movimentada, né? Coisa que nós não verificamos mais hoje, né? Inclusive há uma questão de um estigma em função dos moradores de rua associados a esse lugar, né? Então, todas essas aberturas aqui que vocês podem observar na imagem, né? Ainda hoje são utilizadas, pelo menos algumas delas, como pontos comerciais. Mas isso está perdendo força com o tempo, justamente em função da condição, né, social desse espaço, né? Mais uma vez, né, isso aqui já foi o espaço da burguesia, hoje em dia não é mais. E é exatamente por isso que ele se encontra nesse estado, né? Lembrando que essa associação entre poder público, entre o Estado, que é o ator do planejamento, e o mercado imobiliário, jogam a favor sempre da elite, né, da burguesia, transformando e ressignificando a cidade. Então, esse espaço aqui já foi o cartão postal da elite, digamos assim. Hoje em dia, ele é marcado por uma problemática social tremenda, né? Então, ele já foi mais ocupado pelo pedestre. Hoje em dia, ele se encontra nesse estado. Mas morfologicamente, ele ainda é um espaço muito interessante. Então, a relação da estrutura viária com as edificações e, consequentemente, com a estrutura fundiária é algo único, né, na cidade de Porto Alegre. Como vocês podem observar, né, se trata de edificações em altura, e aqui a gente está falando de uma clara combinação, né, entre usos comerciais e residencial. Aqui nós temos alguma coisa de serviços também em alguns pontos, aquele edifício que nós passamos, né? Enfim, é um espaço urbano muito generoso do ponto de vista da sua forma, mas há essa questão social que diz respeito aos moradores de rua, né? Por que os moradores de rua ocupam esse espaço, né? Nós vimos a justificativa para isso nas aulas teóricas, né? Eles não têm espaço na cidade formal, nos lotes, né? Então, o que sobra para eles é justamente o espaço onde a burguesia não está mais presente, onde as elites não estão mais presentes, ou ainda não chegaram, digamos assim, né? Então, eles só ocupam esse espaço da área central porque não se trata de uma área de concentração da burguesia ou da elite porto-alegrense mais, né? Já foi um dia, não é mais. Então a gente vai atravessar o viaduto agora, entrando num outro trecho da Avenida Borges Medeiros, também muito significativo para a sua história, né? Para a história dessa via e para a história da cidade de Porto Alegre. Aqui a verticalização, depois de nós passarmos por baixo do viaduto, né, ela começa a decair um pouquinho, então não se trata mais de edifícios tão altos como aqueles presentes, né, no viaduto e naqueles edifícios presentes junto da esquina com a Salgado Filho, mas são edificações que guardam uma certa verticalidade também. O que a gente vai observar daqui para frente é um uso que vai se mostrar mais residencial, né? Começa a acontecer um predomínio de um uso mais residencial. Certo, gente? Então, dando continuidade, nós estamos chegando ao final dessa grande estrutura que é o viaduto Otávio Rocha. Uma coisa interessante que é exatamente nesse ponto que os espaços urbanos começam a receber um tratamento
marcado pela arborização. Vocês perceberam essa diferença? É muito raro a gente identificar uma árvore naquela primeira faixa da Borges de Medeiros. E isso impacta também na paisagem e na configuração do espaço urbano. Então, o viaduto Otávio Rocha ele marca, de certa forma, essa transição entre uma área e uma área mais arborizada, certo? Então aqui a gente começa a verificar isso que eu comentei. Ó. Ainda se trata de uma área verticalizada, só que não tão verticalizada como aquela que nós acabamos de percorrer, certo? Então, dando continuidade, nós vamos nos aproximando da nossa quarta parada da aula de hoje, que é justamente a esquina, marcada sobretudo pelo Cine Capitólio, que é uma edificação muito significativa do ponto de vista cultural para a cidade. Então percebam, aqui a Borges ela começa a ganhar um teor mais de área residencial. Então, se no viaduto Otávio Rocha e no seu entorno a gente não via muitos pedestres transitando, inclusive pela questão social, pelo estigma atual que o viaduto traz, né? Nesta área o pedestre ele começa a aparecer mais nas calçadas, em função dos comércios, dos usos residenciais nos outros andares, né? Se trata de uma outra dinâmica de ocupação do espaço urbano, que mais uma vez está associada à forma, né? À maneira como se constitui a morfologia desse espaço. Então aqui fica muito claro, né? A arborização, as pessoas começam a transitar mais no espaço urbano. Né? E aqui nós chegamos no nosso quarto ponto focal, né? Pegando como referência a metodologia de análise, combina a leitura do Panerré com a do Kevin Lynch com a do Gordon Kuhn. Né? Então a ideia de ponto focal é uma ideia que o Kevin Lynch nos traz a partir da imagem da cidade. A questão do percurso é uma elaboração do Gordon Cullen e essa relação entre sistema viário, estrutura fundiária e edificações construídas é um tripé analítico que o Panerré desenvolveu. Então, aqui ó, nessa esquina, ao contrário das outras esquinas por onde nós transitamos até agora, a gente verifica uma amplitude muito maior, né, em função desta praça aqui, que é uma praça muito significativa para o bairro, né, e do Cine Capitólio, né, que é uma edificação promovendo uma outra morfologia, diferente daquela vista, né, quando nós percorremos o trecho correspondente ao viaduto Otávio Rocha. Percebam, pessoal, que tudo isso está associado às diferentes fases do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre. Nós vamos nos encaminhando agora para o final do nosso percurso da aula de hoje, onde nós veremos mais uma mudança gritante, impactante. Então, quando a gente se aproxima desse trechinho, desse trecho final da Borges, nós nos aproximamos da Ponte de Pedra, o que a gente verifica é um retorno de uma verticalização. Né? Que fica marcada nessas edificações aqui junto da avenida. Mas a questão do uso comercial, a gente pode dizer isso, é um padrão que se mantém do início até o final do trecho que nós estamos percorrendo na aula de hoje. Né? Então percebam, se trata de uma série de usos: cabeleireiro, mercados, ali um supermercado, algumas lojas de conveniência. Né? Agora percebam o que acontece quando nós chegamos do nosso percurso e, por consequência, é quando nós chegamos no entorno da Ponte de Pedra. Vamos analisar o que acontece com o espaço urbano nessa área em específica.
Então aqui a gente verifica ainda uma verticalização, a presença de edifícios configurando a via, a Borges no caso, né? Coisa que não vai acontecer quando a gente chega nesse viaduto aqui, né? Que é o viaduto vizinho à Ponte de Pedra. O que a gente observa nessa área da cidade? A Ponte de Pedra está logo aqui embaixo. Então aqui nós estamos na direção da Zona Sul. O que a gente observa nessa área, pessoal, é característico do urbanismo modernista, né? Que é a próxima fase do planejamento urbano da cidade de Porto Alegre. A gente vai verificar esses traços, né, que correspondem ao modernismo, né, tanto no plano de 1959 quanto no plano de 79 também, né? E aqui fica bem clara essa distinção. Nesse trecho percorrido pela Borges de Medeiros, a gente pode identificar um momento do planejamento urbano e, por consequência, uma forma de relação das edificações com a rua, com a avenida, né? Coisa que se transforma completamente nessa área, né, que é uma área institucional da cidade de Porto Alegre, né, marcada por edifícios com esse uso, né, uso institucional, como o centro administrativo. Então se trata de um urbanismo caracterizado, né, por uma vertente modernista, que é os edifícios isolados, né, ou seja, os edifícios em si não configuram mais a via, como nós vimos até aqui, né, a ideia do U, né, não há mais essa configuração, porque eles estão distantes, né, da via por onde nós percorremos. Isso é uma característica muito presente no urbanismo modernista. Então, se trata de uma amplitude interessante também, um espaço urbano amplo, assim como o espaço urbano largo Glênio Pérez. Só que essa amplitude ela é definida por uma morfologia edificada muito diferente. É um espaço muito mais inóspito, esse espaço marcado por esse urbanismo modernista, né? Coisa que é bem diferente do espaço do Largo Glênio Pérez, que é um espaço com vida, né? Com presença de pedestres, enfim, né? Então, a gente não verifica, sobretudo nessa área que corresponde a esse viaduto, né, a presença dos pedestres aqui, né? Ou seja, não é um espaço convidativo para a presença dos pedestres. Então isso é uma das grandes críticas que é feita ao modernismo, ao urbanismo modernista, digamos assim, né? Então, com esse comentário, nós damos por encerrado o nosso percurso lá de hoje. Espero que todos tenham gostado da aula, né? E o interessante que a gente pode falar sobre esse percurso através da Avenida Borges de Medeiros é exatamente esse contraste entre tempos diferentes, né? Uma coisa é o tempo, né, do Largo Irínio Pérez, do mercado público, da prefeitura, e outro tempo vai ser o correspondente a essa área da cidade, administrativa, né, do centro administrativo. Certo? Fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima aula. Abraços.